Amém. Tenha em memória a oração que você fez, tá? E nós vamos ler aqui um trecho da palavra de Deus. A parábola do Pai amoroso, que está em Lucas 15, a partir do versículo 1. Enquanto você procura aí, queria que você pensasse o seguinte, né? Sobre a oração que você fez agora. Quantas vezes você falou aí a palavra Senhor na sua oração? Quem falou Senhor na sua oração mais de uma vez, 2, 3 vezes? Quem falou Deus? Quem falou Pai? Amém. Então, Lucas capítulo 15, versículos a partir do 11. Aqui na minha Bíblia tem um outro título essa parábola, chama-se a parábola do filho pródigo. Mas esse título aí não está no original, não é bíblico, né? Aqui quem colocou esse título foram os editores, né? Então eles acharam dar um nome para esse trecho da palavra de Deus aqui e chamaram de parábola do filho pródigo. Mas, se a gente for olhar, Jesus não quer aqui exaltar, colocar em evidência o filho pródigo, mas ele quer colocar em evidência o Pai. A missão de Jesus era de revelar o Pai, mostrar o Pai. Então, ele está contando uma parábola para mostrar o Pai. Mas convencionou-se chamar-se de filho pródigo, e acho que é a parábola mais conhecida, né, que Jesus contou. Então continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália aos pés. Trazei e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens
com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Estava dizendo que a missão de Jesus revelar ao Pai. E também, no ministério de Jesus, não somente Jesus revela o Pai, mas o Pai também se revela em Jesus. Parece que nós estamos dizendo a mesma coisa, mas são duas verdades no mesmo fato, mas diferente. Uma é conhecer Jesus como filho. Outra coisa, outra verdade, é conhecer o Pai de Jesus. E essas duas coisas estão assim ligadas, estão juntas e são a razão do ministério de Jesus. Quando da criação, Deus, pela própria criação, se tornou Pai, que Ele é Pai de todos e Pai de tudo, né? Ele é Criador de todas as coisas. Mas, com o passar do tempo, essa característica de Deus, esse tributo de Deus Pai, em vez de ele ser cada vez mais evidenciado, ele foi cada vez mais ofuscado, devido ao pecado. E Deus, na sua revelação, então, com um homem, com outro, ele procurou mostrar essa paternidade. E Deus passou, então, para ser distinguido de outros deuses que as pessoas criam que houvesse, Deus, então, ele se apresentava e, nessa ocasião, ele era qualificado como Deus daquela circunstância, por aquela circunstância. Então, faltava o novilho lá, o cordeiro para o sacrifício de Abraão, né? Então, quando Isaac perguntou, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Cadê o animal para o sacrifício, né? Temos lenha, temos fogo, e Abraão falou, Deus proverá. Então, aquela experiência, Jeová Jireh, Deus proverá, ficou marcada, distinguindo, dando uma qualidade a Deus, o Deus de Abraão, que diferenciava dos deuses dos outros povos, que eles imaginavam ter. E assim por diante, cada vez que Deus revelava de uma forma, ele recebia um nome que qualificava. É como que se Deus, né, fosse um nome genérico, e as situações para as pessoas a quais estava revelando, ele era identificado, ele era qualificado, com o nome que era juntado ali. Depois, quando vem Jesus, então ele traz uma outra qualificação, que é aquela original, Deus Criador, Deus Pai, mas de maneira escancarada. Não é uma revelação sutil, ocasional para alguém, através de um evento. Ele está se revelando a própria personalidade de Deus, né? O Padre Marcelo nos lembrava que nós cristãos temos a graça de conhecer Deus diferente dos outros, né? Conhecemos, só a nós é permitido conhecer Deus como Pai. É no cristianismo, é através de Jesus que Deus se revela como Pai. E tanto é assim que o versículo mais conhecido da Bíblia que citamos ontem aqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu profeta, enviou o seu filósofo, enviou o seu mestre, enviou o seu filântropo de boas ações. Não, enviou seu filho. Então, Deus está se revelando como Pai ao enviar o Filho. Se Ele enviasse um apóstolo só, um profeta só, ou coisa assim, um mestre só, Ele não estava mostrando a identidade de Pai dele. Mas quando Ele enviou seu Filho, Ele está mostrando a identidade de Pai dele. Então, é essa a missão de Jesus. Jesus vem revelar Deus como Pai. Numa outra ocasião, lá em Mateus 16, 17, trecho lá, não vamos ler, mas Jesus pergunta, né, para os seus apóstolos, discípulos que estão ali com ele, quem dizem os homens que eu sou? E Jesus tinha uma boa reputação. Falavam assim, olha, dizem aí que você é o Elias, que você é Jeremias,
ou que você é João Batista. Ou seja, pessoas bem qualificadas, pessoas de alto calibre, que foram identificadas com Jesus no meio da multidão. Ninguém falou assim, estão falando que você é um charlatão, que você é um enganador. Não foi isso. Foram coisas elogiosas que disseram a respeito de Jesus. Mas estavam perto do alvo, mas não acertavam o alvo. Então hoje, se nós perguntarmos para um muçulmano quem é Jesus, ele vai falar que é um profeta. E nós não podemos nos ofender. Ele está dando uma grande honra para Jesus, que é um profeta. Se nós perguntarmos talvez para uns estudiosos, aí, uns filósofos, quem é Jesus, vai falar, olha, um grande filósofo, um dos maiores, ou maior filósofo que existiu. Ele não está também ofendendo, está sendo respeitoso, reconhecendo, né? É comum a gente pegar em livros de filosofia ou coisa assim, que aborde os assuntos, eles colocarem muitas vezes uma frase do Evangelho para ilustrar um capítulo, para explicar um capítulo. Ou seja, Jesus, ele é unanimidade enquanto mestre, enquanto filósofo, profeta, um homem de boas ações. Mas naquela passagem ali, Jesus quer acertar bem direitinho essa questão. Aí ele pergunta outra vez, mas e vocês? Vocês têm a mesma opinião que eles? Quem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se adianta e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí isso faz toda a diferença. Ele não é só um profeta, não é só um mestre, não é só um apóstolo, não é só um homem de boas ações, ele é o Filho de Deus. E aí Jesus endossa o que Pedro falou. Pedro, o que você está falando não foi a carne nem o sangue que te revelou. As pessoas que entendem Jesus como um mestre, como um filósofo, coisa assim, eles estudam, leiam a Bíblia e chegam à conclusão que Jesus era realmente o cara. Né? É assim como leem também outras pessoas que tenham bons ensinamentos. Mas, né, para chegar à conclusão de que Jesus é o Filho de Deus, não basta conhecer o texto, precisa de uma revelação. E Jesus esclarece Pedro, não foi a carne e o sangue, mas foi o Pai que está no céu que te revelou isso. Então, aquilo que o Pai tinha dito já na ocasião do batismo de Jesus, para todos que estavam presentes ali, tu és o meu filho em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Aquilo que Jesus veio falar depois para o trio de apóstolos, né, Tiago, Pedro e João, lá no monte da transfiguração, este é meu filho amado, a ele ouvi, agora dizia particularmente para Pedro. Quando Pedro recebeu a pergunta de Jesus, parece que o Pai socorreu ele e assoprou para ele, né? Ele é meu filho. E Pedro prontamente, ele nem se preocupa, acho que nem entendeu que tinha alguém falando para ele isso, né? Ele assume a autoria da palavra, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então não é só entender Jesus como filho, mas aí tem uma dupla revelação, é entender que Deus é Pai e é Pai de Jesus. Então, Pedro não somente entende que Jesus é filho, mas que Deus é Pai. E essa é a missão de Jesus, nos revelar como Pai. Deus como Pai. Então, toda aquela poeira, aquela cinza que estava sendo colocada sobre as brasas, né, da revelação de Deus como Pai, agora com o Espírito Santo, parece que sopram as cinzas para que as brasas apareçam, né? Tira a cinza, tira aquilo que ofusca a paternidade de Deus, para mostrar claramente que Ele é Pai. E Jesus vai tomando essa condição de Pai, porque Ele vai dizer o seguinte, né? Tudo o que eu falo porque eu vi de quem? Meu Pai. Tudo que eu faço é porque vi o Pai fazer.
E ele é expressa imagem do ser de Deus, do Pai. E ele se apresenta como se fosse o Pai. Então ele vai falar no final, cuidei, né, de vocês, cuidei deles, Pai, em teu nome. Fazer uma coisa em nome de alguém é como você agir, como se tivesse uma procuração para agir em nome dessa pessoa. E Jesus então toma conta dos seus 12, para que ninguém se perca, como o Pai tomaria. O Pai faria pessoalmente, da mesma forma que Jesus fez, para tomar conta deles. É isso que está dizendo. Bom, hoje foi lembrado aqui de manhã da samaritana, né? E Jesus fala uma frase lá, né? Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Amém? É assim que está escrito? Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. É assim que está escrito? Não. O Pai procura. Mas nós não acostumamos, não abrimos nossos olhos para ver essa revelação particular dos cristãos, esse privilégio que a graça nos concede de conhecer a Deus como Pai. E quando nós citamos o versículo, nós lemos lá Pai, mas quando nós citamos de memória, nós falamos que Deus procura verdadeiros adoradores. Eu já vi até textos escritos que a pessoa acho que escreveu de cabeça o versículo, e escreveu lá, Deus procura os verdadeiros adoradores. Mas não, na Bíblia fala que o Pai procura. É que nós acabamos assimilando, deixamos de lado o Pai e convencionamos outra vez, ou recondicionamos outra vez, a chamar Deus de Deus. Nós voltamos ao nome genérico de Deus. E isso, gente, distancia a nossa filiação, o nosso reconhecimento. Pode ser um detalhe na nossa cabeça, mas não é detalhe, porque isso fazia parte essencial do ministério da encarnação de Jesus, de trazer Deus como Pai. Então chamar Deus de Pai é algo que não é um detalhe, ele é fundamental para a nossa relação com Deus. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quem é pai e tem filho pequeno, então seu filho chega para ele e fala assim, ô diretor, né? Ô comandante, ô gerente, e fala, primeira vez o pai vai achar engraçadinho o filho falando isso, mas na segunda vez, terceira vez, quarta vez, o pai vai pedir explicação, por que você está me chamando de diretor? Por que está me chamando de comandante e não de pai? Eu sou teu pai, moleque, né? E é isso que nós fazemos com Deus. Deus, né, Jesus revelou Deus como Pai para nós. E nós continuamos chamando Deus, de Senhor, Senhor amado, é muito respeitoso, é certo, é a mesma pessoa que estamos referindo, mas estamos agindo como se estivéssemos antes da revelação de Jesus. Estamos tratando Deus como aquelas pessoas de antes do ministério encarnacional de Jesus também o tratava. Ou seja, estamos desprezando essa revelação como se fosse apenas um detalhe. Chamar Deus de Pai, ou de Senhor, ou do Senhor dos Exércitos, ou Deus de Abraão, Isaac, Jacó, parece que é a mesma coisa. As pessoas que oravam Deus de Abraão, estavam se referindo a toda aquela experiência histórica do pai Abraão, o pai na fé, o pai físico de toda aquela geração. Eliseu orou, o Deus de Elias, estava certo, a experiência que Eliseu conheceu foi a experiência de Deus que intervia, que fazia milagres através de Elias, essa é a experiência dele. Mas a nossa experiência, ela é maior que isso, podemos chamar Deus de Pai. Isso faz toda a diferença. E Jesus, ele não fala expressamente, declaradamente, que ele é Pai, mas ele trata as pessoas, cuida das pessoas, como se fosse Pai, especialmente dos 12 que andam com ele. Ele age como um Pai. Ele não fala, eu sou o Pai de vocês, mas ele age plenamente como Pai. Quando chega no finalzinho do ministério, ele vai deixar isso mais claro, vai deixar escapar isso, né?
Então, lá no finalzinho lá de João 13, por aí, ele vai falar assim, filhinhos. É a única vez que chama de filhinhos. Olha, quem chama alguém de filhinho é porque está se colocando na condição de pai dessa pessoa. Então, já está explicitando mais um pouco. Agora, quando havia uma intenção em Jesus de revelar o Pai, tão forte, e ao mesmo tempo não dizer isso explicitamente, mas era tão forte, tão intenso dele mostrar a paternidade, que quando Felipe pergunta para ele, fala para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, isso está lá no final do ministério de Jesus, Jesus parece que fica meio aborrecido, né? Há tanto tempo, 3 anos e pouco, estou convosco, né? Sendo um pai para vocês, agindo, cuidando de vocês. E Filipe, você fala, mostra-nos o Pai. Ora, quem vê a mim, vê o Pai. Tudo que eu faço, se fosse o Pai fazer diretamente, farei do mesmo jeito que eu fiz. Eu nada fiz além nem a quem, não falei nada além nem a quem, do que o Pai determinou que eu fizesse. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, era o próprio para a expressão máxima, plena, do ser de Deus ali presente, se revelando na qualidade, ou num atributo, se preferir, de Pai. Mas nós, depois de tanto tempo, durante a história, perdemos o referencial de Pai. E é comum, muito comum, até nas orações, nós não nos relacionarmos a Deus como Pai. Nem nas orações mais particulares, mais íntimas, perdemos esse hábito, ou não adquirimos esse hábito. Porque muitos que já começaram, ingressaram na igreja, já viram orando desse jeito, né? E às vezes orações bonitas, enfeitadas, teologicamente maravilhosas, parece uma tese, mas o Pai não está incluído, não está sendo tratado ali como Pai, chamado de Pai. O que é mais comum que nós ouvimos nas orações, todas elas. Se nós pegarmos, gravarmos 20 orações, gravarmos 100 orações, o que você vai ouvir nas 99 orações que você ouvir? Terminar com uma oração desses 99. Em nome de Jesus. Isso é infalível, esse carimbo vem sempre, em nome de Jesus. Se eu não me engano agora, deve ser 2 ocasiões que Jesus falou para orar em nome dele. E esse orar em nome dele virou um carimbo, em nome de Jesus. Parece que você não dá por encerrada a oração enquanto não vir em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus, quer dizer que estou agindo pelos interesses de Jesus. Quem me dá uma procuração, não dá uma procuração para me beneficiar com ela. Dá a procuração para eu tratar dos interesses dessa pessoa. Então, Jesus quando falou para nós orarmos, pedirmos em nome dele, ele está dizendo para a gente tratar dos interesses dele junto ao Pai. Não é para botar um carimbo em nome de Jesus, sem nenhuma preocupação se aquilo é ou não do interesse da vontade de Jesus. Não é isso. Então, se eu oro e falo em nome de Jesus, eu devo ser coerente. O conteúdo da oração é do interesse de Jesus, e não apenas o meu interesse particular. Não é apenas o meu benefício próprio, mas aquilo que diz respeito à expansão do reino de Deus, à revelação. Pois bem, quantas vezes Jesus ensinou ou agiu tratando, falando, orando a Deus como Pai? Não sei se estão procurando quantas vezes ele fez isso, quantas vezes ele não fez isso. Se eu não me engano, são 2 situações,
Uma delas na cruz que fala, Deus meu, por que me abandonaste? Mas toda vez que Jesus vai iniciar uma oração, ele se dirige não a Deus, mas se dirige ao Pai. Ao Pai. E quando os apóstolos pediram para ele, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos a orarem, ele falou, tá bom, então a semana que vem a gente vai ter uma lição sobre oração. Ele falou, já que eles pediram, eu vou caprichar nessa lição aí, né? Não, é ato contínuo, o Senhor ensina-nos a orar. Ele nem precisou preparar nada. Vós orareis assim. Primeira palavra, Pai. Né? A segunda palavra, nosso. E isso tem uma implicação, uma revelação muito interessante, que diz respeito ao nosso parentesco. Qual a nossa relação que vamos ter na vida eterna? Na vida eterna a gente vai ter cônjuge, marido, mulher vai ter marido, esposa vai ter marido, marido vai ter esposa, vai ter isso no reino dos céus? Não. Consequentemente vai ter filho? Não. Então, essa relação é uma relação precária, é só para essa vida aqui. Lá no céu, ninguém vai ser marido e esposa de ninguém, né? Seremos irmãos. Ninguém vai ser filho de ninguém. Lá eu vou encontrar aquele que foi meu pai aqui, seu Benedito, mas ele não vai ser meu pai lá. Vou encontrar minha mãe lá, mas a Dona Maria não vai ser lá a minha mãe. O que ela vai ser lá? Minha irmã, meu irmão. Né? Os meus filhos serão, né, meus irmãos. Aliás, não é nem irmã, né? É a forma genérica de falar irmãos, né, incluindo homens e mulheres, porque nós lá não seremos homens ou mulheres, né? Eu acho que quem tem essa posição machista vai ter dificuldade lá no céu, viu? Porque isso vai desaparecer. A glória do machista é ser machista. E lá não tem espaço não tem essa concepção para macho, né? Nossos filhos, nossos cônjuges seremos todos irmãos. Então, a relação que vão ter na vida eterna é uma relação com o Pai e com irmãos. Só isso. Quando Paulo fala que hoje nós temos a fé, a esperança e o amor, e a esperança e o amor naturalmente é findável, né? Não vão precisar lá na vida eterna de esperança, nem vão precisar de fé na vida eterna, que já estarão realizados, mas o amor permanece. Então, a relação que nós vamos levar daqui para a vida eterna é a relação de irmãos e de pai. As outras fica tudo por aqui. Então, se nós pretendemos participar da vida eterna, é bom acostumarmos agora a saber que Deus é nosso Pai. E que os outros são nossos irmãos. Bom, aí a gente vai encontrar então nos evangelhos, né, Jesus agindo, falando, exaltando, soprando toda a cinza que está sobre o nome de Pai. Aí depois você encontra João. João é covardia, né? Porque ele escreve a epístola, filhinhos, 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 filhinhos. Ora, a relação de filhinhos é a relação com o pai, né? E eu comecei a criar um juízo achando que Paulo seria mais severo, né? Não ia ser tão assim sentimental como João. Mas depois você vai pegar essa epístola de Paulo, ele qualifica a Deus como Pai N vezes. E lá em 1 Coríntios, quando ele vai falar assim, que Jesus, tendo vencido tudo, né, ele vai entregar de volta o reino a Deus e Pai. Né?
Estamos vendo a paternidade. Apocalipse 21, 7. Aos vencedores, né? Herdarão. Quem é herdeiro, gente? Filho. Filho é o último herdeiro. Então, se morre um cônjuge, a herança fica 50% para o outro cônjuge e outro 50% divide com os filhos. Morre o segundo cônjuge, toda a herança vai para os filhos. O filho é o herdeiro. Então, não se fala em herdeiro na Bíblia, especialmente em Apocalipse, está falando de filhos outra vez. É um outro sinônimo, uma outra forma, outra figura de falar de filhos. Então, nós herdaremos, né? E lá Apocalipse 21, 7 fala que além de nós sermos herdeiros, né, Ele, né, será nosso Deus e nós seremos seus filhos. Então, essa é a grande revelação de Jesus que nós vamos levar para a eternidade. Então, tem muita coisa, gente, que acontecer, a gente não tem tempo para trabalhar nisso aqui, mas maternidade foi uma coisa que foi tirado, separado e colocado como independente, distinto de paternidade. E aí aconteceram então a geração in vitro e produção independente, várias outras coisas aí, né? Como por exemplo, uma figura, uma celebridade de produção independente no Brasil, a Xaxa. Quem conhece a história da Xaxa? Essa aí, como se fosse a maternidade, fosse uma coisa separada. Mas a paternidade, a maternidade está dentro da paternidade, né? Deus não é homem. Deus não é um ser masculino. Deus é Deus. E em Deus está colocada a paternidade, cuja maternidade também está em Deus. Quando ele se compara com uma mulher que não pode esquecer da criança em seu ventre, que não esquece seu filho, ele está se colocando, se dizendo como mãe, quando se compara com a ursa. Enfim, várias coisas que demonstram que a maternidade também está em Deus. E aí decorre uma série de coisas, né? Então, por exemplo, que virou piada já, né? A briga de nora e sogra, né? Ou genro e sogro, essa relação desses agregados, né? Então, tudo isso que virou piada é uma coisa que o mundo produziu. Porque, na verdade, quando alguém se agrega, estamos agregando um filho, uma filha, ou coisa assim. Porque formação da família de Deus não é formação de pessoas em litígio, mas são pessoas agregadas nessa condição. Então, quando alguém se agrega à nossa comunidade, estamos agregando ali inicialmente um filho, que também vai ser pai, e assim por diante. Eu não quero avançar além, mas tem tempo ainda. Na parábola do filho pródigo, então, parece que a gente leu à toa, né? Mas não é à toa. Vamos ver os dois filhos aqui e o pai. O primeiro filho estava na casa do pai, mas não estava satisfeito, juntou as coisas e foi embora. E para nós percebermos mais a questão do pai, vamos até o segundo filho. O segundo filho é aquele que parece aos nossos olhos que o pai foi injusto com ele. Ele ficou na casa do pai o tempo todo, obedeceu todas as ordens do pai, um filho certinho. E o pai nunca reconheceu isso, nunca deu um cabrito para ele festejar com os amigos. Era certo, natural, correto, era de se esperar que o filho tivesse chateado. Porque aquele que gastou tudo, torrou tudo, estava recebendo uma festa. E o que ficou em casa era esquecido. Mas, tem uma coisa aqui que o pai responde para ele: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Né? Nós percebemos duas coisas aqui nessa relação, conversa do diálogo com o pai e o filho mais velho. Primeiro, o filho fala assim: obedeci todas as suas ordens. Ele está dizendo o seguinte, que entre eu, filho, e você, meu pai, nós temos as regras, temos as leis, e eu obedeci tudo. Você não pode me acusar de nada. Tudo que você mandou, pediu,
todas as regras eu cumpri. Isso demonstra, a primeira coisa, que é legal, mas demonstra o seguinte, que esse filho, ele não tinha uma relação com o pai, mas tinha uma relação com as regras, o que é certo, o que é errado. Tem pessoas que são assim, com uma vida irreprovável, elas fazem tudo certinho, até irrita, né? Tudo certinho, mas ela tem uma relação perfeita, ótima, com regras, e não conhece coração. Aquilo que é assim, aquilo que não é assim, não é assim, e fim de papo. O que interessa para ele é cumprir regras, seguir regras. Se aquela forma de agir traz prejuízo para o outro, não interessa. Todo mundo deveria agir assim, cumprir as regras. Isso satisfaz. E esse filho mais velho, então, era assim, ele cumpriu todas as regras. Mas essa regra, a grande relação dele era com as regras, com a lei, e não com o pai. E tanto é que ele não percebeu que o pai autorizava ele usar as coisas, tanto que o pai considerava como se fosse do filho também. Ele não percebeu isso porque ele não conhecia o coração do pai, conhecia só as regras que estavam estabelecidas. Se ele conhecesse o coração do pai, ele já teria tomado o cabrito, teria feito festa, mas e o pai estava feliz com ele. Esses dias atrás eu vi um testemunho que eu achei interessante, né? Então a pessoa contava assim, o filho cresceu em casa, estava grande já, tal, né? E estava lá na sala, assim, televisão, chegava o filho, oi pai, né? Vai usar o carro hoje? De noite? Não. Aí pegava e saía. Mas se o filho entrava na sala e via que o pai já estava assim, acomodado, meio de pijama já, tudo mais tal, ele nem perguntava se o pai ia usar o carro, né? Chegava, oi pai, pegava a chave e saía, né? Agora, imagina o seguinte, o pai não ficava triste, aborrecido com isso, nem me pediu, não, ficava satisfeito, porque sentia que o filho tinha essa relação de confiança, de saber que o pai autorizaria ele a usar o carro mesmo, né? Esse era o pensamento do pai diante de uma situação dessa, né? Ele não exigia que o filho fosse ali pedir por favor, empresta o carro, isso, justificar para que ia usar o carro, tal. Não, maduro, grande, tudo mais, tal, pegou o carro, o pai ficava feliz por sentir-se que estava podendo servir o filho, né? Esse pai que deixava o filho usar o carro, é a mesma coisa o pai da parábola. Poxa, você podia pegar o cabrito aí à vontade, o que é meu é teu, esse é meu coração para você. Mas o filho não conhecia o coração do pai, conhecia as regras. E nós, né, também somos muito imaturos, e podemos aplicar aqui aquela situação de Paulo aos Gálatas, quando ele explica o seguinte, o filho, quando é menor, ele tem um tutor, precisa de um tutor. Era comum naquela época, o pai então contratar um tutor, muitas vezes um escravo. Não os escravos que nós conhecemos aqui da história do Brasil, mas os escravos da época, às vezes eram filósofos, eram escravos, pessoas sábias, entendidas, né? E qual que era a missão desse escravo, desse pedagogo? Era ensinar o filho como ser gente, como ser filho daquele Senhor. É ensinar qual que é a mentalidade, a filosofia do Senhor, o que ele pensava a respeito das coisas, como ele tomava decisão. Então, embora o filho fosse o herdeiro, o dono de tudo aquilo lá, quem mandava nele era o escravo, e ele obedecia o escravo. Então, digamos, se o filho queria pegar tal coisa, ia colher uma flor aqui no vaso, é a dele a flor, é dele o vaso, ele é o herdeiro de tudo, o escravo falou, não, deixa a flor aí. Ele obedecia àquele escravo. E esse escravo, esse tutor, esse pedagogo, é a figura da lei, das regras. Então nós, quando somos pequenos, somos imaturos, precisamos de regra, precisamos que alguém diga para nós, isso pode, aquilo não pode, isso pode, não pode. E tem que aplicar as regras.
E se o filho é pequeno, muitas vezes, vai exigir umas palmadas. Porque ele tem que aprender que aquilo não pode ser feito. Um filho que é criado sem regras, ele não consegue ser um cidadão depois. Ele acha que tudo é permitido, tudo pode fazer. Pois bem, quando esse filho, então, completa a maioridade, que ele vai ficar independente, que ele não vai precisar mais estar sob a supervisão desse tutor, ele agora está liberado, não precisa mais obedecer. Ele vai agir por vontade própria, por espontaneidade, por deliberalidade. E ele vai, então, ser emancipado para fazer o que dá na cabeça. Mais ou menos assim, gente. O garoto, quando... Hoje está muito desfigurado, não tem graça mais, né? Mas o garoto fica esperando completar 18 anos. Porque depois de 18 anos podia fazer um monte de coisa, né? Assistir filme proibido no cinema, podia frequentar bailes noturnos, tudo mais. Então, a gente esperava 18 anos, porque até 17 anos, e 11 meses, e 29 dias, não podia fazer nada daquilo. Hoje, talvez podemos comparar o seguinte, né? Quer completar 18 anos para tirar a carteira de motorista. Agora, essa expectativa de fazer 18 anos... era para ser liberado das regras para fazer o contrário que não podia ser feito. Mas, no caso do escravo tutor, quando a criança, quando o filho era emancipado, era para fazer exatamente aquilo que ele havia aprendido. Como fazer, o que fazer ou o que não fazer. Só que agora não mais por causa da supervisão, por causa do olhar de alguém. Era fazer espontaneamente, por vontade própria, porque agora ele queria fazer desse jeito. Ele tinha vontade, entendeu por que não podia arrancar a flor do vaso. E assim por diante, né? Então, dois irmãozinhos lá, criança, um quer bater no maior que bater no menor, você vai lá, segura, tal, não deixa. Mas depois que ele cresce, ele vai defender a irmã nas situações. Porque ele aprendeu, ele faz isso do coração. Um irmão vai defender o outro. Mas ele aprendeu lá em casa, quando era pequeno, que não podia brigar, né? E às vezes apanhava por causa disso. Mas depois ficou adulto, ninguém mais precisa dizer que ele não pode bater no irmão. Ele vai a defender o irmão. Então, quando nós liberamos da lei e passamos a ter um relacionamento, não é para fazer contrário, mas para fazer com o coração aquilo lá. Esse filho mais velho, embora fosse o mais velho, ele era o imaturo, porque ele continuou a vida inteira como criança, dependente de regras. Se não tivesse regras, ele fazia ou não fazia. Era a regra que determinava. Ele nunca assimilou o coração do pai. Ele assimilou as regras do pai, mas não o coração. Assimilou a lei, mas não o coração do pai. E o pai queria que ele assimilasse o coração do pai, que ele fizesse ou não fizesse, não porque havia regras, mas porque aquilo era a vontade do pai, aquilo era o desejo do pai. Então, se ele queria pegar um cabrito, ele podia pegar o cabrito, era dele. Ele precisava conhecer o coração do pai. O filho mais novo veio assimilar o coração do pai no exílio. Quando ele lá passou necessidade, ele lembrou de como o pai dele tratava os outros trabalhadores. E ele quis voltar para lá para ser um trabalhador, porque ele conhecia, descobriu o coração do pai com relação aos trabalhadores. E ele pensou assim, minha vez como filho passou, mas eu fico feliz de ter o meu pai como patrão, de receber o coração dele comigo nesse momento, né? Agora o filho mais velho nunca assimilou o coração do pai. Então nós, ao não tratarmos Deus como pai, nós não estamos cultivando essa relação. E nós precisamos então ter Deus como pai. Um último exemplo, nós conhecemos a história de Caim e Abel. Lembrados? Primeiro fratricídio, né, que houve na história. Caim matou Abel.
E lá na frente, Deus encontra Abel, né? E Deus, ele é muito perspicaz, né? Ele é muito sutil. Ele não chega dando um chute, né, em Caim e arrancando a porta. Ele faz uma pergunta indireta para Caim, né? Onde está o teu irmão? Gente, Efigênio, Deus sabe fazer a pergunta certa, não? Não é assim? Onde está teu irmão? Quem queria estar na situação de Abel diante dessa pergunta? De Caim. Onde está teu irmão, Caim? Agora, a resposta de Caim é uma resposta que trai Caim. Caim, ele se trai pela sua própria resposta. Ele quer se safar da situação e acaba se traindo. Acaso sou eu guardador do meu irmão? Parece que é só mal educado, né? Mas é mais do que isso. Quando ele pergunta para Deus, por acaso sou eu guardador do meu irmão? Ele expressa aquilo que está no coração dele. Ele sabia que Deus tinha expectativa de que ele cuidasse do irmão, de que ele protegesse o irmão. Ele sabia disso. E ao se desculpar, tipo assim, ninguém falou isso para mim, né? Ao tentar se desculpar, ele se entregou. Né? Ele sabia que Deus tinha expectativa que ele cuidasse do irmão. Como ele falou assim, mas sou eu o guardador? Isso é coisa do Adão, isso é coisa do pai dele que tem que fazer isso. Mas, embora ele sendo filho também, sendo irmão de Abel, ele tinha a expectativa em Deus de que ele cuidasse como um pai do seu irmão. Assim como Jesus cuidou como pai dos seus discípulos, especialmente seus apóstolos, Deus esperava isso também lá de Caim. E mais, Deus espera de cada um de nós uma atitude paterna. Deus espera que nós cuidemos do nosso irmão como se fosse um filho nosso, como se nós fôssemos pai dele. E Romanos, para encerrar esse pensamento, Romanos 8:15, vai dizer assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez temorizado, mas recebeste o espírito de adoção. Ou seja, Deus, ao nos adotar, colocou em nós o espírito de adoção, a atitude, o pensamento, né, de adoção. Isso Deus colocou em nosso seu coração. É nesse colocar em nós o espírito de adoção que nós assimilamos o coração do Pai, baseado no qual clamamos Abba Pai. Então esse espírito que é em nós nos identifica nessa relação com o Pai, e também ao nos identificarmos com o Pai, como Jesus falou, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu, nós também nos identificamos em adotar, em cuidar, em proteger o nosso irmão como se fôssemos pai dele. Então temos em nós o espírito de adoção, e esse espírito de adoção nos leva a cuidar do outro como se fôssemos o pai dele. E é assim, nessa caminhada, nessa jornada, Deus Pai, o outro como filho meu, ele é meu irmão, mas cuido dele como se fosse meu filho, é que nós vamos chegar juntos como família na eternidade. Não há outro caminho. Ninguém chega lá sozinho. Opa, cheguei. Não, nós chegamos juntos. Se você chegar sozinho, desconfie que você está chegando em outro lugar, que não lá. Bom, nós vamos, para a gente não sair, dispersar aquilo que nós ouvimos, falamos, tratamos,
eu queria fazer um exercício. Quem aqui já tirou carteira de motorista, vai lembrar das primeiras aulas. Quanta coisa tem que fazer, né? Imagine que você vai tirar a carteira de motorista, o instrutor falar assim, ó, sentar, é coisa mais óbvia, né? No banco do motorista. Mas é uma operação que você tem que fazer, sentar naquele lugar. Sentar em outro lugar não dá para dirigir. Aí você tem que acertar o retrovisor, acertar os espelhos externos, né? Aí você vai ver se está neutro o câmbio, né? Ponto morto, como se diz. Aí você vai virar a chave, aí você vai aplicar a seta, e assim por diante. Mas depois de umas 20 operações, você vai poder movimentar o carro. É bastante coisa, né? Agora, você pensa, depois que faz algum tempo que você tirou carta, você pensa que você faz tudo isso? Você precisa pensar que tem que sentar naquele banco? Né? Não, você chega e faz tudo isso assim como hábito. Né? Então, nós precisamos readquirir o verdadeiro hábito que Jesus espera de nós, que nós conheçamos Deus como Pai e nos relacionemos com Ele como Pai, parar de chamar Ele de comandante, de diretor, de general, coisa assim, né? Soldado chamar alguém de general, chamar um sargento general, chamar o comandante e tal, o comandante fica satisfeito, né? Mas, gente, quem quer ser soldado de Jesus, seja agora, porque lá, na vida eterna, não vai ter guerra para guerrear. Lá não vai ter soldado, gente. Né? Lá a gente vai ter irmãos, vão ser irmãos e filhos, só isso. Então, nós vamos começar a treinar aqui, agora, nesse momento, a começar das nossas orações. Né? Nós vamos, e não estranhe, gente, você está orando tão espontaneamente, que as palavras correm, fluem tão espontaneamente, porque já adquiriu o hábito de orar. Mas a gente vai tentar acertar um pouco isso daí, né? Nós vamos ter aqui 1 minuto de oração também, igual no começo. No entanto, você vai perder um pouco da sua espontaneidade. Né? Isso vai te incomodar, porque você tem que pensar, você está tão acostumado a falar Deus amado, Pai eterno, Senhor dos exércitos, ou coisa assim, que a palavra Pai não vai aparecer se você não tiver no pensamento antes. Então, não se preocupe, nós vamos reaprender, e daqui a pouco você está orando espontaneamente, falando Pai, como Jesus ensinou. Tá? Então, gente, 1 minuto de oração para treinarmos a chamar Deus de Pai. Fale em voz baixa aí no seu lugar, feche seus olhos. Ó Pai, que o Espírito Santo nos ajude a assimilar o Teu coração de Pai. Sabemos que se tivermos essa graça ativa, forte, nós, Senhor, teremos um antídoto contra a divisão. Teremos, Senhor Deus, força para resistir à divisão. E teremos, Senhor, uma vontade natural, Senhor, levada por Ti para a reconciliação. Senhor, queremos ver a Ti como nosso Pai e os outros como nossos irmãos, Senhor. Não como colegas de trabalho, de uma empreitada, de uma jornada, de um projeto, Senhor. Não como colegas simplesmente, Senhor, a quem nós desconhecemos. Nós não queremos viver relacionando com as regras, Senhor. Com aquilo que pode ou não pode, com aquilo que deve ser feito simplesmente. Mas todas essas coisas estejam na nossa vida, porque nós assimilamos o Teu coração de Pai. Também, Senhor, por nós mesmos nós não conseguiremos isso. Por isso pedimos Teu Santo Espírito nos socorra. Nos ajude a orar como devemos. Nos ajude a encontrar o Teu coração. E que Teu coração, Senhor, seja a nossa luz para caminharmos. Que a Tua palavra mostre para nós a Tua paternidade.
seja revelada, Senhor, aquilo que Cristo se propôs a fazer. Que nós te conheçamos, o teu Filho, Senhor, e te conheçamos a ti. Conheçamos a Jesus como teu Filho e a ti como Deus, Pai, que o enviaste. Nós te oramos, ó Pai, em nome do teu Filho, Jesus. Amém.